Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, espero que esteja tudo bem, tá? Vamos mais uma vez torcer e continuar pedindo para que toda essa situação passe logo, né? E logo logo a gente possa estar de volta nas nossas aulas, ok? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre um assunto, dando continuidade ao nosso assunto de cinemática, tá? Hoje a gente vai falar sobre ponto material e corpo extenso. São conceitos teóricos da cinemática, tá? E aí, nessa sequência de aulas, a gente está explorando um pouco desses conceitos teóricos da cinemática, ok? Então, peço que nesse momento você pegue seu caderno, pegue sua caneta e faça as anotações necessárias para entender, tá? Que a gente vai dar início a mais uma aula. Vamos lá. Vamos começar falando sobre ponto material e corpo extenso, tá? Bom, primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte: ponto material, ou falar de ponto material e corpo extenso, é um estudo da mecânica, né, da parte de cinemática, e a gente precisa entender como classificar os corpos, certo? Por quê? Porque dentro da cinemática, o que nós vamos fazer é o estudo dos movimentos, tá? E o movimento de quê? Dos corpos, de uma bolinha, de um carro, de um avião, ok? E nós precisamos definir o quê? Quando temos um ponto material e quando temos um corpo extenso, tá? Esse é o nosso objetivo de hoje. Então vamos lá. Para simplificar o estudo da mecânica, é costume classificar os corpos em dois tipos. E aí a gente tem a classificação que é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Podemos classificar como ponto material ou como corpo extenso, certo? Não se preocupem, logo logo vamos definir e entender o que significa cada um desses conceitos, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro que a gente vai fazer é conceituar o que é ponto material, certo? O que seria ponto material, professor? Um corpo é chamado de ponto material quando suas dimensões são desprezíveis em relação às dimensões do problema estudado. Bom, pessoal, vamos lá. O que é que a gente está falando aqui? A gente está debatendo o quê? Tratando de... Estamos dizendo que um corpo, tá? A gente está fazendo o estudo dos corpos, certo? Então, um corpo é chamado de ponto material, certo? Como está escrito aqui, ó. Um corpo é chamado de ponto material quando o quê? Quando suas dimensões, o que são suas dimensões? É o seu tamanho, certo? É o seu tamanho, tá? É a gente pegar o corpo e estudar, fazer o estudo do seu tamanho, tá? E do seu tamanho em relação a quê, professor? Em relação às dimensões do problema, certo? Em relação às dimensões do problema, tá? Como seria isso, professor? Vamos lá, vamos dar um exemplo, certo? Faz de conta que em um determinado momento você trabalha e tem um salário de R$1.000, certo? E você tem um salário de R$1.000, tá? Vamos supor que naquele mês você tem uma conta para pagar e essa conta é um total de R$10, certo? Se você for olhar, R$10 perto de 1.000 é uma coisa relativamente pequena, tá? R$10 comparado com 1.000 seria uma dívida pequena, certo? Então, o ponto material é quando o quê? Quando as suas dimensões são desprezíveis em relação ao problema. Então, por exemplo, se eu ganho R$1.000 e eu tenho uma dívida de R$10, essa minha dívida é muito pequena comparado ao que eu ganho, certo? E o ponto material tem essa característica, tá? O ponto material é quando temos um corpo muito pequeno, considerando o espaço em que ele está, certo? Considerando o espaço em que ele está, tá? Então, ponto material seria um corpo que tem dimensões consideradas desprezíveis em relação ao todo, certo? Tem exemplo disso? Claro que tem. Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, certo? Imagine que a gente tem um determinado carrinho, tá? E esse carrinho, ó, ele tá aqui no ponto B, certo? Nesse ponto B aqui, ó, e ele quer chegar até o ponto A, certo? Até o ponto A, ok? Se vocês olharem, o que é isso? Isso aqui é uma estrada, né? Uma rodovia, ou uma rua, uma avenida, certo? Percebam, se eu olhar o carro, o tamanho do carro, ele é desprezível em relação a esse deslocamento, certo? Então, se eu prestar atenção de longe, o meu carro vai se tornar um pontozinho material, certo? Ou seja, um corpo
que tem suas dimensões desprezíveis, certo? Então, o que seria um ponto material é um corpo que suas dimensões, considerados com o problema estudado, são pequenas, certo? Então, se eu estou trabalhando nesse exemplo aí com um carro saindo do ponto A e ir até o ponto B, podemos dizer o quê? Que é um ponto material, certo? Porque esse veículo está saindo de um lugar para outro que tem uma distância muito maior do que o comprimento do carro, tá? Então, um carro em uma grande estrada, em um grande deslocamento, é caracterizado como ponto material, tá ok? Outro exemplo, vamos lá. Faz de conta que esse helicóptero aqui, ó, vai arremessar, certo? Vai soltar essa bolinha aqui, ok? Vamos lá. Essa bolinha sai de uma altura lá onde está o helicóptero, certo? E aí essa bolinha vai caindo e vai chegar aqui no solo, ok? Então, ó, se a gente prestar atenção, essa bolinha é muito pequena, considerando a altura que ela vai cair, tá? Por quê? Ela é muito pequena. Porque se a gente for olhar o ambiente, né, de onde ela está caindo, é muito grande. É um ambiente muito grande, certo? Ou seja, ela é considerada como um ponto material, certo? Vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre o que seria o corpo extenso, ok? O corpo extenso é o quê? É um corpo cujas suas dimensões, ou seja, o seu tamanho, é próximo ao do resto do problema. Agora sim, tá? Vamos lá agora outro exemplo, certo? O corpo extenso é quando o corpo que eu estou estudando no meu problema tem dimensões, ou seja, tem um tamanho parecido com o meu problema, certo? Então agora vamos lá de novo para o exemplo. Se eu ganho um salário de R$1.000, certo? E a minha dívida é R$900, vejam, essa dívida de R$900 é grande ou é pequena comparada ao meu salário? É grande, né? R$900 é um valor muito perto de 1.000, ok? Então, ó, nesse caso, não é desprezível, tá? Nesse caso, a dívida de R$900 é uma dívida que se assemelha, ou seja, ela tem um tamanho parecido com o valor do salário que eu ganho, tá? Então, quando eu estou trabalhando com corpo extenso, eu preciso notar e eu preciso ter a consciência de que esse corpo tem dimensões parecidas com o meu problema, certo? E aí como é que a gente percebe isso? Vamos lá, tem exemplos? Tem, né? Só lembrando aqui, ó, que o corpo extenso, ó, vamos lá, o corpo extenso é quando suas dimensões têm o quê? É próxima, né? Seu tamanho é próximo, certo? Ao resto do problema, tá? Então, ó, quando eu tenho dimensões próximas às dimensões do problema, eu tenho o quê? Um corpo extenso, ok? Vamos lá para o exemplo. Vamos lá. Imaginem aí que eu tenho o quê? Eu tenho um carro tentando manobrar numa vaga, certo? Qual é o tamanho da vaga? Bom, o tamanho da vaga é praticamente o mesmo tamanho do carro, ok? Então veja, se esse carro está manobrando para estacionar na vaga, né? A vaga de garagem tem quase o mesmo tamanho do carro, tá? Então nesse caso o carro é o nosso corpo e a vaga é o ambiente que estamos estudando, certo? Sendo assim, o carro tem praticamente o mesmo tamanho, a mesma dimensão da vaga de estacionamento. Desse jeito aí, ó, ele é considerado o quê? Um corpo extenso, certo? Porque sua dimensão não é desprezível, ok? Sua dimensão é quase a mesma dimensão da vaga de estacionamento, tá? Vamos a outro exemplo. Imagine que temos um trem, ok? Quem aí já andou de trem, né? Acho que eu nunca andei de trem, mas com certeza vocês já viram um trem, certo? Um trem é um veículo, né? Um corpo que se desloca, certo? E ele tem um comprimento muito grande, tá? Então vejam só, quando um trem passa por dentro de um túnel, que é o caso aí da nossa foto, certo? Ele demora um tempo para passar por esse túnel, ou seja, ele entra no túnel, né? Parte do trem já está saindo do túnel, enquanto ainda outra parte do trem está dentro do túnel, tá? Ou seja, esse trem tem as dimensões maiores do que o meu problema estudado, que é o trem, tá? Então eu não posso desprezar o tamanho do trem, certo? Por quê?
Porque quando um pedaço do trem está saindo, ainda tem outra parte do trem entrando no túnel, certo? Então, nesse caso, temos o quê? Temos um corpo extenso, tá? O trem passando no túnel, o trem é considerado um corpo extenso, certo? Mais um exemplo aqui, ó. Um trem passando em cima de uma ponte, certo? Veja, o trem ocupa praticamente toda a ponte, ou seja, o tamanho do trem é praticamente a mesma dimensão, né? É parecido o tamanho com o tamanho da ponte, com o comprimento da ponte, certo? Então, o comprimento, ou seja, a dimensão do trem é bem parecido, né? Bem similar com o comprimento da ponte, certo? Então, ó, dessa forma aí eu não posso desprezar, ok? O trem é um corpo extenso se eu considerar a ponte, certo? Então, ó, só para a gente finalizar aqui a nossa aula, certo? De ponto material e corpo extenso, devemos lembrar o quê? Devemos lembrar que quando temos um corpo e as suas dimensões são desprezíveis, certo? Em relação ao problema estudado, temos o quê? Temos um ponto material, certo? Quando esse corpo tem dimensões parecidas com o problema estudado, ou seja, a ponte e o trem, por exemplo, tá? Esse corpo é considerado um corpo extenso, certo? Considerado um corpo extenso, ok? Prestou atenção aí na aula, anotou tudo direitinho? Bom, então com certeza você vai conseguir fazer o nosso exercício lá na plataforma da Iônica, certo? Então, ó, estudem, certo? Espero que vocês tenham absorvido o conhecimento, tá? Vejam, revejam esse vídeo, certo? Para que vocês fiquem craques aí na cinemática, ok? Bom, com isso nós finalizamos nossa aula de hoje de ponto material e corpo extenso. Fiquem ligados aí em física, né? Física é uma disciplina muito boa, a gente pode estudar e explorar bastante coisa, ok? Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e até a próxima!